Ele só queria dar uma bronca, mas acabou descobrindo que tinha um filho. Ao ligar para a funcionária que faltou no primeiro dia, um poderoso empresário ouviu uma voz infantil do outro lado da linha, e tudo ao seu redor parou. Segredos do passado vieram à tona. Um diagnóstico mudou seus planos, e uma simples ligação feita por raiva se transformou no maior milagre da sua vida. Essa é uma história de reencontro, cura e redenção. Prepare-se, ela vai tocar o seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O som do telefone tocando ecoava pelo escritório de mármore e vidro como um sinal de alarme. Eduardo Santana nunca imaginaria que aquela ligação, motivada pela raiva, seria o primeiro passo para descobrir que toda sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Uma mentira que custaria quase tudo para ser desfeita. O homem de 52 anos ajustou a gravata italiana e olhou pela janela do 40º andar. São Paulo se estendia diante dele como um império que ele próprio havia ajudado a construir. Cada prédio, cada contrato, cada decisão fria e calculada o trouxera até ali, ao topo, sozinho, exatamente como planejara. Mas naquele momento, com o telefone em suas mãos tremendo ligeiramente, ele não sabia que estava prestes a descobrir que o maior erro de sua vida não havia sido uma má decisão nos negócios. Havia sido acreditar que estar sozinho era sinônimo de estar no controle. A secretária bateu à porta. Ele fez um gesto impaciente com a mão. Senhor Santana conseguiu o número da funcionária que faltou hoje. Perfeito, pode sair. Eu mesmo vou resolver isso. A porta se fechou com um clique suave. O silêncio voltou a dominar o ambiente, quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Eduardo respirou fundo. Mais uma bronca. Mais uma demonstração de que, em seu mundo, não havia espaço para a irresponsabilidade. Discou o número, os dedos se movendo com precisão sobre o teclado. 3 toques. 4. 5. Alô? E então, o mundo parou. O primeiro impacto. A voz era fina, cristalina, carregada de uma inocência que Eduardo não ouvia há décadas. Uma criança. Ele olhou novamente para o número discado, conferindo cada dígito. Estava correto. Eu gostaria de falar com sua mãe, disse, tentando manter a autoridade na voz, embora algo dentro dele já estivesse desmoronando. Ela está chorando no banheiro, respondeu o menino com a simplicidade devastadora que só as crianças possuem. Tá triste porque perdeu uma coisa muito importante hoje. Mas a gente não tinha comida e ela foi pegar doação antes de fechar. Ela disse que esse trabalho ia mudar tudo. Eduardo sentiu um aperto no peito. O ar do escritório climatizado parecia ter ficado mais pesado. Aquela não era a conversa que ele esperava ter. Não era o tipo de problema que ele estava acostumado a resolver com planilhas e decisões executivas. A mamãe mostrou sua foto, continuou o menino, alheio ao terremoto que suas palavras estavam causando. Disse que você é o papai. O telefone quase escorregou de suas mãos. Eduardo se levantou da cadeira de couro, as pernas tremendo. Não podia ser verdade. Ele não podia ter filhos. Um médico havia lhe dito isso há mais de 30 anos, quando ainda era adolescente. Uma febre alta, complicações, esterilidade permanente. Era um fato médico, uma certeza absoluta sobre a qual ele construíra toda a sua vida. Nunca quis filhos, nunca permitiu distrações. Construiu um império baseado na disciplina, no controle, na ausência de vínculos emocionais que pudessem enfraquecer sua determinação. E agora? Qual o seu nome? Perguntou, a voz saindo como um sussurro. Miguel, tenho 6 anos. 6 anos. O número ecoou em sua mente como uma sirene. 6 anos desde aquele congresso no Rio de Janeiro. 6 anos desde que conheceu uma desenvolvedora talentosa, de olhos inteligentes e sorriso contagiante. 6 anos desde que viveu o fim de semana mais intenso de sua vida, antes de voltar para São Paulo e mergulhar novamente no trabalho. Miguel, com quem você está falando? Ouviu uma voz feminina ao fundo, carregada de urgência e preocupação. Com meu pai, mamãe. Ele ligou. O telefone caiu. Eduardo ouviu passos apressados, respiração acelerada. Depois, uma voz que ele conhecia bem demais,
mesmo após tantos anos. Senhor, eu posso explicar. Mas ele não conseguiu responder. Estava ajoelhado no carpete persa de seu escritório, com a respiração presa, sentindo o passado bater à porta de um jeito que nenhuma estratégia empresarial jamais havia previsto. O despertar da memória. As memórias voltaram como uma avalanche. Rio de Janeiro, 2018. O Congresso de Tecnologia no Copacabana Palace. Ele havia ido para fechar um contrato importante, mas acabou conhecendo Ana, desenvolvedora de software, formada pela USP, trabalhando como freelancer. Inteligente, determinada, com uma risada que o fazia esquecer dos negócios por minutos inteiros. Passaram 3 dias juntos. Caminharam pela praia, conversaram sobre o futuro da tecnologia, dividiram sonhos e medos. Por um momento, Eduardo permitiu que as barreiras caíssem. Permitiu-se ser vulnerável, ser humano. Depois voltou para São Paulo. Ela tentou ligar, mandar mensagens, e-mails. Mas seu sistema de proteção pessoal, que ele mesmo havia implementado com a ajuda de assistentes, bloqueou tudo que não fosse estritamente profissional. Ele nunca soube que ela havia tentado contatá-lo. Nunca soube que estava grávida. Com o coração acelerado, correu até o computador. Pediu o arquivo da funcionária. Leu cada linha, cada detalhe. Nome: Ana Carolina Silva. Idade: 34 anos. Estado civil: solteira. Filho: Miguel, 6 anos. Endereço: Cidade Tiradentes, Zona Leste. Abriu as redes sociais dela. Viu fotos. Viu o menino. Viu os olhos castanhos, idênticos aos seus. O sorriso tímido. A covinha no rosto esquerdo, exatamente como a sua. Era como olhar para si mesmo, em miniatura, há 40 anos. Sem pensar 2 vezes, pegou o interfone. Chama o motorista, agora. A jornada para o desconhecido. A cidade passou diante dos olhos como um filme em câmera lenta. O vidro escuro do carro refletia um homem em conflito, alguém que Eduardo não reconhecia. Dos prédios de luxo da Faria Lima aos barracos da periferia. Cada quilômetro o afastava de quem ele sempre foi e o aproximava da vida que poderia ter tido. O motorista olhava pelo retrovisor preocupado. Em 20 anos dirigindo para o patrão, nunca o havia visto tão alterado. "Senhor, tem certeza do endereço?" perguntou quando entraram na cidade Tiradentes. "Tenho." O prédio era simples, sem portaria. Pintura descascada, bicicletas encostadas no térreo, cheiro de comida vindo de janelas abertas. Crianças brincavam no pátio, gritando e rindo. Um mundo completamente diferente do seu. Eduardo subiu os degraus apressado, coração aos pulos. 3º andar, apartamento 32. Tocou a campainha. Passos leves. A porta se abriu parcialmente, segura por uma corrente. Atrás dela, metade de um rosto que ele conhecia muito bem. "Você?" Ana sussurrou incrédula. "Precisamos conversar." Ela destravou a corrente. Miguel apareceu logo atrás, segurando uma boneca quebrada, os cabelos despenteados, os olhos curiosos fixos no homem de terno que estava na porta. "Ele é meu?" Eduardo perguntou sem conseguir conter o tremor na voz. Ana assentiu, lágrimas nos olhos. "Sim." Eduardo balançou a cabeça confuso. "Mas eu não posso ter filhos. Os médicos disseram." Ana sorriu sem humor. "Você acha mesmo que isso me impediria de te procurar?" "Tentei por meses. Liguei para sua empresa, mandei e-mails, tentei falar com seus assistentes. Mas tudo era bloqueado. Depois entendi que você não queria saber. Então, segui minha vida. A descoberta de uma nova realidade. A sala era simples, mas organizada. Livros empilhados num canto, um computador antigo, cadernos rabiscados, brinquedos bem cuidados. Na geladeira, um desenho infantil mostrava 3 figuras, uma criança, uma mulher e um homem de terno com cifrões no peito. Embaixo, escrito com letras tortas, Papai em SP. Eduardo não aguentou, chorou. Chorou por todos os aniversários que perdeu, por todas as primeiras palavras que não ouviu, por todos os sonhos que não compartilhou, por 6 anos de uma vida que deveria ter sido sua, mas que ele mesmo havia rejeitado sem saber. Se está gostando da história, se inscreva no nosso canal. Miguel se aproximou curioso. "Por que você está chorando?"
Perguntou com a simplicidade de quem ainda não entende a complexidade da dor adulta. Porque eu perdi muito tempo, Eduardo respondeu secando os olhos. Mas você tá aqui agora, disse o menino oferecendo a boneca quebrada. Você quer brincar? Nos dias seguintes, Eduardo fez o exame de DNA. 3 dias de espera que pareceram 3 anos. Quando o resultado chegou, confirmando o que seu coração já sabia, ele sentiu uma mistura de alegria e terror. Alegria por ter um filho. Terror por não saber como ser pai. Começou a visitá-los com frequência. A princípio, inseguro, sem saber como agir. Depois, gradualmente, se permitindo ser presente. Foi aprendendo o que nenhum MBA ensina. Como ouvir uma criança falar sobre dinossauros por 2 horas seguidas. Como segurar a mão de alguém pequeno que confia totalmente em você. Como ser importante para alguém não pelo que você tem, mas pelo que você é. Miguel era inteligente, curioso, cheio de perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que os passarinhos voam? Por que o papai morava longe? Ana era firme e carinhosa, uma mãe que havia criado um filho sozinha com uma dignidade que Eduardo admirava profundamente. E ele se transformava sem perceber. As reuniões perderam importância. Os contratos pareciam menos urgentes. Pela primeira vez em décadas, Eduardo descobriu que existiam coisas mais importantes do que crescimento de receita e participação de mercado. O teste definitivo. Em um domingo comum, no parque onde tinham se tornado uma tradição familiar, Miguel desmaiou no escorregador. O mundo parou novamente. Eduardo carregou o filho nos braços até o carro, Ana ao lado, ambos em pânico. No hospital, horas de espera, médicos entrando e saindo, exames, mais exames. O diagnóstico foi claro e devastador. Síndrome de Alport, uma doença genética rara que afeta os rins. Progressiva, fatal se não tratada. Miguel precisava de um transplante urgente. É hereditária, explicou o médico. Geralmente passa de pai para filho. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Não apenas tinha um filho, mas um filho que estava morrendo por causa de uma doença que ele próprio havia transmitido. Vocês precisam fazer exames para compatibilidade, continuou o médico. Vamos começar pelos pais. Naquele momento, tudo fez sentido de uma forma cruel e perfeita. Tudo o que parecia improvável se tornou inevitável. Eduardo investigou o passado, contratou investigadores, revirou arquivos médicos antigos. A verdade era ainda mais amarga do que ele imaginara. Seu pai havia pago médicos para mentirem sobre sua esterilidade. O motivo? Ele queria que o filho focasse nos negócios, sem família, sem vínculos, sem amor, sem nada que pudesse enfraquecer sua determinação empresarial. Você vai agradecer quando for mais velho, havia dito o pai, em uma gravação que Eduardo encontrou entre os papéis do advogado da família. Filhos são distrações, mulheres são distrações, amor é fraqueza. Você nasceu para ser grande, não para ser feliz. Eduardo riu amargamente ao ouvir aquilo. Seu pai havia morrido 3 anos antes, levando o segredo para o túmulo. Havia roubado dele 6 anos de paternidade, e agora Eduardo corria o risco de perder o filho que mal havia conhecido. A redenção. Os exames de compatibilidade confirmaram. Eduardo era o doador perfeito. Seus rins eram a salvação de Miguel. Você tem certeza? Perguntou Ana na noite anterior à cirurgia. É uma cirurgia complexa, arriscada. Tenho, respondeu Eduardo, segurando a mão do filho adormecido. Ele é meu filho. Eu perderei tudo se necessário para salvá-lo. A cirurgia durou 8 horas. Eduardo acordou com dor, mas com o coração cheio de uma paz que nunca havia sentido. Miguel estava bem. O transplante havia sido um sucesso. Ficou ao lado dele durante toda a recuperação. Dormiu em colchão no chão do hospital. Trocou reuniões importantes por histórias antes de dormir. Assistiu desenhos animados. Aprendeu a fazer panqueca no fogão minúsculo do apartamento de Ana. Descobriu que podia ser infinitamente mais feliz ganhando muito menos dinheiro. Sentiu algo que nunca sentira antes, paz verdadeira. Uma noite, enquanto observavam Miguel dormir, Ana se virou para ele. Você não é o mesmo homem de antes. Eduardo sorriu, tocando suavemente o curativo da cirurgia. Não, aquele homem morreu no dia que ouvi alô
e uma criança me chamou de pai. O novo começo. Um ano depois, no mesmo parque onde quase perdeu Miguel, Eduardo se ajoelhou na grama, com um anel simples, sem joias, sem ostentação. Apenas verdade. Quer se casar comigo? Perguntou para Ana, na frente do filho que brincava no escorregador. Diz sim, mamãe, gritou Miguel do alto do brinquedo, como se fosse o momento mais natural do mundo. Ana riu chorando. Sim. Eduardo a abraçou, sentindo o peso dos anos perdidos se dissolvendo. Olhou para Miguel, que corria na direção deles, e entendeu finalmente o que significava estar completo. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. Ele havia passado 50 anos construindo um império de aço e vidro, mas a verdadeira construção da sua vida havia começado com uma ligação telefônica feita por raiva e atendida por uma criança que só queria dizer: "Eu existo". Epílogo. A ligação que mudou tudo. 5 anos depois, Eduardo Santana ainda era um empresário bem-sucedido. Mas seu escritório era diferente. Havia desenhos nas paredes, fotos de família na mesa e uma pequena mesa infantil no canto, onde Miguel fazia lição de casa enquanto o pai trabalhava. A empresa havia crescido, mas de forma diferente. Eduardo implementou programas de apoio às famílias dos funcionários, creches, horários flexíveis. Descobriu que cuidar das pessoas não tornava o negócio mais fraco, tornava-o mais forte. Em uma tarde de quinta-feira, ele estava revisando contratos quando Miguel se aproximou. Pai, lembra daquela história que você contou? Do dia que você me ligou e eu não sabia quem você era? Eduardo sorriu, afastando os papéis. Lembro. Por quê? Eu estava pensando. Se você não tivesse ficado bravo com a mamãe por ela ter faltado no trabalho, você nunca teria me conhecido. Eduardo pegou o filho no colo, olhando nos olhos idênticos aos seus. E sabe o que isso me ensinou, Miguel? O quê? Que às vezes, as melhores coisas da vida vêm quando menos esperamos. E que ficar bravo pode ser o primeiro passo para descobrir o amor. Miguel riu, abraçando o pai. Posso ligar para a vovó Ana para contar isso? Pode. Mas primeiro, me ajuda a terminar esses contratos. Sua mãe disse que hoje você escolhe o filme que vamos assistir. Enquanto Miguel voltava para sua mesinha, Eduardo olhou pela janela. São Paulo continuava lá, imensa e complexa. Mas agora ele a via com outros olhos. Não como um império a ser conquistado, mas como um lugar onde famílias viviam, onde crianças cresciam, onde histórias de amor começavam com um simples alô. Pegou o telefone e discou um número conhecido. Alô? Atendeu Ana. Oi, amor. Só queria dizer que amo vocês. Eu também te amo, ela respondeu rindo. Está tudo bem? Está tudo perfeito. E era verdade. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo Santana tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar. A maior empresa que você pode construir é uma família. O maior retorno que você pode ter é um filho sorrindo para você. O maior investimento da vida, às vezes, é um rim. Mas o maior milagre é ser chamado de pai. E tudo isso começou com uma ligação feita por raiva, atendida por um garotinho que só queria dizer: "Eu existo". Se histórias como essa tocaram você, compartilhe. Outras vozes ainda esperam ser ouvidas.